Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aqui hoje, o Grupo Ômega, em mais um episódio do nosso podcast Papo Sincero com Terapeutas, o Entre Terapeutas. E se você ainda não nos conhece, eu sou Carla Mirelli, sou membro aqui da coordenação da direção do Ômega, que é um centro de estudo, de pesquisa e de formação de terapeutas dentro dessa abordagem holística e transpessoal. Responsáveis também pelo programa Terapia para Todos, que é um programa de responsabilidade social que tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas que precisam de terapia consigam encontrar o seu terapeuta, o terapeuta certo para ajudar esse caminho aí do reequilíbrio da conquista do bem-estar. E hoje nós trazemos aqui uma pessoa muito especial, também em liderança, em formação de terapeutas, dentro da abordagem de constelação familiar. Hoje muita gente já conhece a abordagem de constelação familiar e hoje a gente veio aqui com Indiara, que ela é Master Trainer já há mais de 11 anos, 12 anos, aqui em Salvador, fazendo esse trabalho, somos parceiros, e a gente vai estar aqui desenvolvendo vários temas, alguns talvez até um pouco polêmicos, nas questões aí que têm surgido em relação a essa abordagem da constelação familiar, que é uma abordagem terapêutica excepcional, singular, muito procurada e tem sido muito difundida. Então, seja muito bem-vinda, Indiara, a esse nosso momento aqui, esse bate-papo. E fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Como foi que você conheceu, como chegou até você Constelações? Fala um pouquinho de você para a gente. Bom, antes de qualquer coisa, obrigada, Carla, pelo convite. É uma alegria, um prazer. Eu sempre que estou por aqui, eu faço questão de ressaltar o quanto que eu respeito o Ômega pela sua tradição, pela sua história, e estar, de alguma forma, né, vinculada ao Ômega nos enche de muita alegria, muita gratidão mesmo. Constelação é a minha paixão, né? Não é à toa que rima. Amo constelação. Meu primeiro contato com a constelação foi no meu Master Coaching. Uma professora fez uma apresentação e, de imediato, instantaneamente, eu me conectei com aquilo, achei lindo, achei potente. Eu, como sou cética e incrédula, eu tenho uma resistência a coisas que não são muito explicadas. Eu me rendi totalmente ao processo da constelação, pela técnica, pelo potencial revelador, transformador, e decidi que era aquilo que eu queria me aprofundar naquele momento, e daquele momento virou o que virou hoje. E resolvi multiplicar isso, e hoje nós temos um curso que forma consteladores. Amo, como eu já disse, e acho que o mundo precisa conhecer a constelação, precisa entender a dinâmica sistêmica e como tudo que nos rodeia, nos afeta, nos influencia de forma, às vezes, muito determinante. Então, Indiara, me diz uma coisa. Atualmente, recentemente, eu nem queria começar por aqui, na verdade, né? Mas como no meio terapêutico, no meio psicológico, essa questão foi bem remexida de que os psicólogos não poderiam estar usando essa abordagem ou essa ferramenta no seu trabalho. Então, a gente sabe que existe aí tanto profissionais que são muito bem qualificados, formados, éticos, em todas as áreas, com todos os tipos de ferramentas, assim como existem pessoas que não têm habilidade e às vezes utilizam e acaba que aquela abordagem fica mal vista, né? Mal entendida, mal compreendida pela comunidade em geral, né? Então, assim, nós sabemos que é uma abordagem constelação familiar. Como é que ela funciona? Quais são os princípios da constelação familiar? Antes da gente ir para essa questão polêmica, que talvez nem seja o assunto de hoje, né? Mas eu acho que vale mais, nesse momento, a gente esclarecer o que é e em que situações a gente pode aplicar, como ela pode ser utilizada, né? Em que ela pode ajudar as pessoas.
É magia, é mediunidade, Uhum. é um processo, é terapia, religião? Como é que você define, se você puder contar um pouquinho também, talvez, da história? Ok. Eu acho super oportuno falar sobre a resistência. Acho que todo movimento novo realmente gera uma desconfiança, gera um receio. Acho muito legítima a preocupação do Conselho Federal de Psicologia em esperar primeiro ver o que é, para depois autorizar seus afiliados, né, a utilizarem. Mas, ao mesmo tempo, me causa uma estranheza enorme essa resistência, uma resistência baseada em tão poucos elementos. Acho que é como se você estivesse rechaçando algo que você não conhece direito, ou não conhece da forma que ela realmente deveria ser, ou como ela é. Então, me preocupa muito vindo de uma categoria como a categoria da psicologia, que deveria ser mais neutra e mais permeável às várias abordagens. Mas, de novo, acho que a preocupação é válida, acho que é preciso ter muito cuidado mesmo, principalmente porque a constelação ainda não é regulamentada. Então, tem gente que faz um curso de final de semana e já se diz constelador, e realmente o estrago que isso pode fazer na vida de uma pessoa é inestimável, é imensurável. Então, acho muito justa a preocupação. Porém, se fechar e dizer simplesmente, né, que não é uma coisa boa, que é uma coisa nociva, prejudicial, isso realmente para mim não faz sentido nenhum. Uhum. Acho que é preciso estudar mais, buscar fontes dignas, referências sérias, éticas, responsáveis, para aí sim se posicionar. E o que que é realmente, para quem não conhece, muita gente, talvez se você aí está ouvindo a gente Uhum. hoje, talvez você já conheça, já tenha participado de uma sessão de constelação familiar, até no meio jurídico hoje é utilizado Sim. a constelação familiar. Como é, então talvez você já conheça, mas de onde veio esse movimento, de onde começou? Começou como ferramenta terapêutica? Como foi que isso chegou até hoje, até os dias atuais? Eu defino a constelação não como uma terapia, porque eu entendo a terapia como algo processual em que você busca a solução de algo, a cura de algo, resolver uma questão que não está bem, um transtorno, um problema que o cliente, que o paciente tenha. A constelação é um recurso, é uma técnica que vai ajudar no processo terapêutico. É um recurso que vai gerar informações amplas sobre o que faz aquilo ser do jeito que é. O que faz aquele problema estar se manifestando do jeito que se manifesta. Então, não considero terapia. Primeiro porque é um trabalho pontual, onde você faz aquele atendimento único e dali se abrem muitas possibilidades e perspectivas de uma questão. O que é a constelação? A constelação é um método desenvolvido há muito, muito tempo por gigantes como a Virginia Satir, que já trabalhava com as terapias familiares, onde ela trabalhava com esculturas, e as esculturas faziam movimentos, mostravam e manifestavam, apresentavam movimentos próprios de uma determinada família. Cada família tem o seu movimento intrínseco, muito particular. Cada família tem a sua dinâmica muito própria, singular. E, a partir dessas esculturas que a Virginia, né, preparava, montava e representava, ela se dava conta de movimentos e dinâmicas disfuncionais nos núcleos familiares. A partir daí veio o Jacob Moreno com a dinâmica, com o psicodrama, aliás, e tantas outras terapias que inspiraram e provocaram a curiosidade do Bert Hellinger, que se tornou o grande propagador, o grande desenvolvedor de um trabalho que hoje chamamos de constelação familiar. Ele foi o grande difusor disso, e ele percebeu, a partir de muitas áreas do conhecimento, como terapia primal, análise transacional, sobre a fenomenologia, tudo isso, o construtivismo, tudo isso influenciou muito Bert Hellinger.
Além disso, ele participou de muitas vivências em comunidades zulus próprias da África, quando esteve lá em missão na igreja, que ele foi da Igreja Católica, então ele era missionário e participou de muitas vivências onde percebia, observava uma dinâmica de repetição acontecendo dentro dessas comunidades. Tanto na questão do equilíbrio, né, quando um tinha mais do que o outro e eles compartilhavam, e isso fazia uma arrumação no sistema, naquela comunidade, naquele grupo. Eles compartilhavam, eles não ficavam com mais e outros com menos, eles compartilhavam muito, e isso se mostrava de uma forma muito positiva na movimentação desse grupo. Também ele via na questão da ordem, onde essa comunidade se respeitava muito a ordem, a hierarquia, os postos, os papéis que eram bem definidos, e isso também dava e gerava um funcionamento muito equilibrado dentro dessas comunidades. E a inclusão, quando todos faziam parte, todos eram importantes, todos tinham o seu valor dentro daquilo que poderiam contribuir com aquele grupo. Então, observando toda essa movimentação, essas dinâmicas, ele viu que as famílias precisavam trazer elementos parecidos para se organizarem, para funcionarem de uma forma Então, a gente poderia dizer equilibrada e útil. Que as constelações seriam... Então, a gente tem dois grandes pilares, que seria a Virginia Satir e o... Jacob Moreno foram Moreno, né? Inspirou também Chebil. E o Bert Hellinger, que é um grande nome. Quando se pensa em constelação familiar, se pensa sempre em Bert Hellinger, né? Mas ele não seria um único expoente, aquele que concentra todo essa abordagem, esse conhecimento. Ele popularizou muito e ele trouxe componentes importantíssimos, como esses princípios que eu acabei de falar, do pertencimento, da ordem e do equilíbrio, né, da troca. Isso foi ele que trouxe e fez muito sentido, contribuiu demais, mas a constelação não é algo que surgiu dali. Entendi. Tem todo um movimento anterior que já tinha essa proposta, não se chamava constelação, mas que já se incomodava com a desarrumação dentro dos núcleos. São as raízes, né? Quando um movimento novo acontece, normalmente tem uma história ali, não vem de uma forma mágica. As coisas é como se a própria comunidade vai evoluindo, vai amadurecendo, vai experienciando e se preparando para o surgimento de novas abordagens. Então, a gente estaria incorreto dizer, então, tentando resumir um pouco o que você falou, que a constelação seria também um meio, um método. Eu não vou usar a palavra diagnóstico, mas deixa essa palavra no ar. Sim. Um espelho, uma forma de você ver mais profundamente uma dinâmica oculta de um indivíduo, de questões individuais, porque hoje eu sei que parece, depois eu quero que você fale também sobre isso, que pode ser feito no contexto individual, não somente no contexto grupal, né? Sim. Então, que pode trazer à tona questões que estão ali no nível mais inconsciente, né? Uma psicodinâmica ou relacionamentos, conflitos relacionais, grupais, organizacionais, corporativos, e trazer à tona, como também ele pode ser um resgate, ou conjuntamente, um resgate de valores e princípios ordenadores, organizadores, que estavam perdidos na construção das famílias, na composição das famílias. Vamos supor, o lugar que ocupam os filhos, os lugares, os papéis que ocupam os filhos, os pais, os avós, pessoas, parentes um pouco mais distantes. Então, poderia ser trazer esses dois elementos? Poderia. Eu gosto muito da palavra diagnóstico. Acho que se não for por aí, é quase por aí. A gente vai, quando o cliente vem, ele traz uma dor. E a dor é sempre o sintoma. Nós, terapeutas, sabemos disso. O sintoma é o que se manifesta e que faz a pessoa buscar ajuda. Só que esse sintoma, ele é causado por algo que não é conhecido. Está num campo invisível. E eu nem gosto de usar a palavra invisível, porque as pessoas começam a achar que é algo, né, espiritual,
mediúnico. Gente, eu não tenho nada contra isso. É o não manifesto, né? O não manifesto. explícito. É o que está no nível inconsciente, um movimento que acontece independente da nossa consciência, da nossa clareza, de identificarmos essa movimentação. Quando você traz, às vezes o movimento está perdido na família, às vezes está perdido, às vezes ele nunca nem existiu. São movimentos que a família não conhece porque nunca experimentou. E aí o movimento se perpetua daquele jeito porque nunca ninguém viu. Por que eu digo que nunca viu? Porque a partir do momento que alguém vê, essa informação fica gravada no campo da família. Você pode dizer que muda uma dinâmica. A família tem uma homeostase. Então, todo mundo está no mesmo nível de informação. Sim. Quando a gente vê muito isso acontecer em terapia, uma única pessoa faz a terapia. Essa pessoa começa uma série de movimentos e aí todos os elementos que estavam organizados aqui, como aquele elemento mudou de posição, como uma pedra de um rio, você retira a pedra do rio, você muda todo o fluxo do rio. Exatamente. Então, funcionaria um pouco assim. Exatamente. É aquela máxima, né? Assim, o que é que se mexe quando eu me movo? É lógico que quando eu estou fora do meu lugar, tem algo ocupando o meu lugar. Ou não. Mas o meu lugar não está preenchido ou está preenchido desordenadamente. A partir do momento em que eu assumo o meu lugar, é óbvio que eu estou movimentando todo o resto. É natural. É como se eu jogo uma pedrinha no lago, essa pedra vai reverberar, essa água vai reverberar até a margem lá, vai sentir a reverberação dessa pedra que eu joguei aqui, lá no outro lado. Então, é lógico que ao movimentar alguém assumir o seu lugar, alguém reconhecer seu papel no clã, vai, de qualquer forma, de alguma forma, de algum jeito, reverberar em todo o sistema familiar. Então, por isso que eu digo, se alguém muda, se alguém faz um movimento novo, se alguém traz uma dinâmica nova, outros descendentes podem se conectar com essa nova informação. E você não sabe quem exatamente e o que exatamente vai ser tocado. Mas o sistema, a informação, é como se eu colocasse informação nova naquele arquivo, onde qualquer um pode ir lá, abrir o arquivo e acessar essa informação. É como se eu botasse uma informação nova guardada no arquivo familiar e chega alguém novo, vai lá no arquivo pegar uma coisa. Tem uma coisa nova aqui, tem um documento novo aqui nesse arquivo. E aí eu posso lançar mão disso. Esse final de semana nós tivemos aula da formação e uma aluna disse assim, eu não vou poder demorar porque uma prima está indo fazer um intercâmbio fora do país. E é a primeira que está fazendo isso. E eu disse para ela, que bom que você está indo, porque você está abrindo aí as portas para muitas de nós que virão depois e poderão se permitir fazer isso. Muitas pessoas não se permitem fazer movimentos novos porque não é um movimento conhecido na família. Essas pessoas repetem padrões familiares inconscientemente. É uma força completamente desconhecida, mas ao mesmo tempo potente. Então, se todos na minha família são pobres, eu não conheço a realidade que é ganhar dinheiro. Então, vem muita gente para o consultório dizendo assim, minha vida não flui, minha vida é parada, minha vida é zero, eu não ganho dinheiro. Vai investigar, quando a gente investiga na sessão, tá lá, todo mundo teve muita dificuldade financeira nessa família. Essa pessoa, além de não conhecer um movimento novo, que é ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, muitas vezes numa conversa inconsciente, numa conversa dela com ela mesma, sem ela nem ter ideia, está acontecendo lá dentro, que diz, epa, vai para onde? Volta. Aqui ninguém fica rico não, aqui todo mundo é pobre, todo mundo aqui ganha dinheiro com muito sacrifício, com muita dor, com muito esforço. Então, ela não se percebe digna, ela não deseja internamente, a alma dela não deseja se mostrar melhor do que os outros que se sacrificaram. Então, ela repete, perpetua por aquele amor, padrão. Por um amor, a fidelidade, né? Pela lealdade, que o Bert chamava de amor cego, o Bert Hellinger, né? Que é esse amor de você se manter no mesmo padrão, na mesma dinâmica, simplesmente para não ser diferente, simplesmente para pertencer,
simplesmente para fazer parte, simplesmente para não se mostrar superior nem melhor do que a sua linhagem. E assim vamos repetindo. E eu estou dando exemplo de dinheiro, mas a gente vê isso também em relacionamentos amorosos. Mulheres que fracassam o tempo inteiro, não conseguem se firmar em relacionamentos amorosos. E quando você vai pesquisar, as suas mulheres todas sofreram, ficaram viúvas, ou foram violentadas, ou foram traídas. São mulheres que não se realizaram no amor. Quem sou eu para me realizar? E aí a constelação entra e aí mostra para ela que ela não precisa fazer igual. E que ela não vai se mostrar superior se fizer diferente. Que ela não vai fazer melhor do que as mulheres dela. Ela vai E tudo isso estava inconsciente, né? todo no inconsciente. Que eu me lembrei de uma, não sei exatamente reproduzir essa frase, mas que Jung dizia que aquilo que você dá o nome de, aquilo que é inconsciente e que não vem à tona, que você não traz à tona, não encara, você vai encontrar, a vida vai te apresentar e você vai dar o nome de destino. Não é? Então, tudo aquilo que está escondido, eu vejo casos familiares que são muito abordados também em constelação, casos de pessoas que a gente diz assim... Tem uma expressão que se usa que a ovelha negra, mas não, hoje não existe dentro da linguagem das terapias, a gente usa membro emergente, situações que não foram, que foram negadas na família, né? Aqueles segredos de família, aquelas pessoas, casos de suicídio, casos de desordens, doenças mentais, ou às vezes até uma separação, uma pessoa que teve um caso extraconjugal, uma pessoa que vinha de uma... Coisas que a família não quer ver, não quer aceitar e nem se fala naquele assunto. E aí, de repente, um descendente lá na frente, começa a fazer o mesmo movimento, mostrar, trazer à tona aquilo que não foi e que ninguém sabia, que você vai perguntando na família, não, na nossa família não tem ninguém assim. Aí no movimento de constelação familiar, às vezes, vem à tona e aí se consegue contactar como se a fidelidade, então, aquele membro que estava ali, que não foi admitido, que não foi reconhecido, ou aquela situação, ela quer se mostrar, não é isso? Sim. Ela quer ser vista, não para culpar, para acusar, mas como se assim, eu sou parte dessa família, eu sou parte desse grupo, seria um pouco isso também? Tudo no universo, Carla, tudo no universo funciona em busca e na direção do equilíbrio. Tudo. Todo o universo funciona e gira com essa intenção de buscar o equilíbrio. Não é à toa que nós geramos e estamos soltos no universo, como que nos chamam de planeta Terra, que não estamos apoiados em nada. Estamos em busca do equilíbrio para nos mantermos lá no universo como qualquer outro elemento da nossa galáxia. Quando alguém não é incluído, quando alguém que contribuiu não é visto, não pôde participar, como os abortados, por exemplo, tanto os abortados provocados como os não provocados, foram elementos daquele sistema que não puderam nascer, que não puderam vir. Todas essas pessoas, elas precisam ser reconhecidas, vistas, valorizadas, porque de alguma forma elas contribuíram para alguma mudança em nós, para alguma mudança no contexto. Quantas coisas podem acontecer a partir de um aborto? Em um casal, por exemplo. Quantas dinâmicas podem surgir a partir disso? Da perda de um filho. Então, isso precisa ser visto, precisa ser valorizado e reconhecido. Uma coisa muito importante que você falou aí são os segredos. Isso é uma coisa que a gente aperta muito a mente dos nossos alunos com relação aos segredos. Por exemplo, eu vou atender um cliente e durante o atendimento a gente percebe no movimento, porque nosso olhar é clínico, a gente tem um olhar de especialista, a gente percebe que alguma movimentação ali sugere que há um aborto no campo. É uma possibilidade. Que não é feito, não é um aborto do cliente que está comigo ali naquela hora, é da mãe dele. Porque a representante da mãe, por exemplo, está muito triste, olha muito para baixo. Isso são sinais de que poderá haver. Nunca é sim ou não. No pensamento cartesiano, que é assim, mecanicista. No pensamento sistêmico complexo, é diferente, poderá ser ou não. Mas quando a gente desconfia que tem esse movimento ali, às vezes acontece assim,
que eu considero uma das coisas mais graves que podem existir no nosso trabalho, é o constelador dizer para esse cliente que ali é um aborto da mãe. Isso, para mim, é uma das coisas mais graves que a gente pode fazer enquanto consteladores. Não somos autorizados a tudo, apesar de percebermos, identificarmos movimentações. Eu vou dizer, contar para o meu cliente um segredo que é da mãe dele. E uma porque pode não ser exatamente Pode não aquilo, ser. pode ter sido uma doença Pode que não trouxe uma ser. desorganização, uma doença não... Mas mesmo que seja, é da mãe dele. A mãe dele guardou esse segredo uma vida inteira. Quem é o constelador para chegar lá e revelar isso? Com que direito? Que esse filho vai chegar em casa e vai dizer para a mãe, mãe, você fez aborto? Como assim? Então, tem segredos que devem ser preservados. Os segredos precisam ser cuidados. Poxa, Indiara, mas se você viu que tem uma questão lá de um excluído que pode estar afetando a movimentação desse cliente, que esse abortado está afetando o bem-estar do seu cliente, como que você faz para não revelar o segredo? Eu não preciso revelar o segredo. Eu simplesmente vou tratar aquele excluído como um excluído, que poderá ser um abortado, pode ser alguém que não ficou, pode ser alguém que morreu, pode ser alguém que foi embora, pode ser alguém que abandonou. Eu vou tratar desse jeito. Então, eu posso muito bem utilizar frases, como a gente usa durante as sessões, do tipo, você que não pôde ficar, você que não foi visto, não sei quem é você, mas você faz parte. E integra. Aí muda a informação sem precisar de uma forma antiética e, às vezes, indiscreta, né? Assim, invasiva, essa é a palavra invasiva, entrar no campo de alguém que quer preservar aquilo. Então, se mexe no sistema, se inclui, mas se preserva, eticamente se preserva. Talvez seja isso. Esse seja um dos temas mais delicados, um trabalho que eu entendo o conselho de psicologia e tudo, e eu acho que... Todo mundo tem esse cuidado. Porque nem todo mundo tem esse preparo, parece assim, nossa, uma técnica fácil de se fazer e às vezes pode ser confundida com processos espirituais, processos mediúnicos, então as pessoas acham que não necessita de uma formação séria, bem embasada, um trabalho pessoal. Exatamente. Um trabalho pessoal como facilitador de um processo muito ético, sério, comprometido consigo mesmo, responsável. Ontem estávamos aqui conversando com uma terapeuta, uma líder espiritual, e a gente tocava muito nessas questões da vaidade dos líderes, dos formadores, às vezes dos terapeutas, que é um elemento que nós precisamos tomar muito cuidado. A gente desenvolve uma sensibilidade, uma abertura, tem um conhecimento, às vezes para perceber um pouco mais daquela questão que aquela pessoa não consegue perceber. Mas a gente, com essas informações, que podem ser também informações que não... Nossas também. Nossas, mas mesmo que fossem, a gente precisa ser, antes de tudo, ético e respeitoso com os processos do outro, né? Então, talvez seja isso aí. Essa é uma grande preocupação, né? E não só dos psicólogos, é uma preocupação nossa também, que fazemos um trabalho sério, um trabalho digno. Preocupa muito, porque quando fala constelação é um problema, não atinge apenas quem faz um trabalho descuidado, mas afeta quem também faz um trabalho cuidado. Mas a gente segue firme, né? Porque assim como a gente tem sofrido muita retaliação e muita celeuma, a psicologia também sofreu, né? A psicologia passou por momentos muito difíceis até se estabelecer, até se firmar. E é por isso também que eu não entendo muito esse posicionamento, né, de rechaço que o conselho faz, quando também teve que rimar contra uma maré de muita desconfiança, de muito medo, de muito receio. E também não vejo a mesma preocupação por um monte de psicólogo também que sai também fazendo umas coisas aí que não deveria. Então, tem um lado que é o processo de amadurecimento, tudo que é novo, a gente vai tateando,
Claro. Você tem algo novo que você está trazendo, então a gente está aprendendo sobre aquilo, está descobrindo sobre aquilo. Então, também se equivoca nesse processo e faz parte, isso também é base da ciência. A ciência não é assim, ela não se constrói, porque aqui a gente está caminhando em outro, sim, é outro tipo de linguagem, né? Então, a ciência também não é assim. A ciência é nossa para se chegar a uma descoberta que seja validada. Não é, é um processo. E também, assim, Carla, tudo evolui. Tudo evolui. Não é a psicologia que não vai evoluir. O que acontece? Vai acontecer que a psicologia vai ficando para trás enquanto muitas coisas vão acontecendo. Muitas coisas novas vão aparecendo, recursos potentes, novos, que precisam ser olhados, precisam ser considerados, precisam ser vistos, mesmo que depois sejam invalidados. Ok. O tempo todo eu digo, gente, eu não acho que todo mundo tem que gostar da constelação. Eu não acho que todo mundo tem que adotar a constelação. Até acho que no fundo até acho, porque é tão maravilhoso, eu acho tão lindo, é tão maravilhoso, tão potente. Mas ninguém é obrigado. Mas rechaçar é que eu acho muito... Que não é a panaceia universal. É porque agora é a cura para todos os males da humanidade. Não é sobre isso. Mas é uma ferramenta, é um instrumento diferenciado, abordagem especial. Se você souber utilizar, mesmo que você não utilize a própria ferramenta propriamente dita, naquela metodologia, mas os princípios que estão atrás nos ajudam como terapeutas a perceber uma dinâmica, um sistema familiar, um sistema grupal, com outro olhar, né? Perfeito. Então, como abordagem, como um instrumento terapêutico, a gente falando dessa questão que não é a cura para todos os males, mas que pode trazer uma consciência de si mesmo, uma consciência do sistema do qual você está inserido. Então, na sua prática como facilitadora de constelação e também formadora, né, de terapeutas, como você tem visto, assim, que caso você mais indicaria para um terapeuta que está fazendo, que não é formado em constelação familiar, e ele está atendendo o seu cliente, e tem momentos que a gente pensa, poxa, mas quando a gente tem uma experiência maior aqui, nossa, como seria indicado uma constelação familiar e tal. Que situações você sente que seriam mais indicadas? Tudo que estiver no campo relacional é constelável. Tudo. Tudo que for manifestação, desculpa, a partir das relações, a partir dos comportamentos dentro de relacionamentos é constelável. Então, desde conflitos entre pais e filhos, passando por casais, ex-marido, ex-mulher, enteados, até as organizações, nas equipes, nas lideranças, na composição dos CEOs, com todo o funcionamento, todo o desenvolvimento dentro dos grupos, dentro das empresas. Falou em problema relacional, a gente acha que a constelação vai trazer um grande insight, uma grande abertura, clareza, compreensão, entendimento do que faz aquilo ser do jeito que é. Então, todo cliente que a gente percebe que ao longo do processo traz questões ou sintomas que não está bem por conta de algum relacionamento, seja ele de que natureza for, a constelação vem. E nas organizações? Porque a gente vê a constelação dentro do ambiente terapêutico como parte do processo, né? Mesmo eu, como terapeuta, não utilize, não seja uma consteladora, mas eu posso indicar meu cliente, olha, e tal. Mas no ambiente, aquelas pessoas normalmente são já comprometidas consigo, com seu crescimento pessoal. Numa organização, então eu estou percebendo ali numa organização que há uma dificuldade na comunicação, que às vezes tem questões que são emperradas, que a gente volta sempre para o mesmo tema, conflitos que se repetem, né? Relações, e nós sabemos, né? A família
difícil que todo mundo conhece, já É. aprendeu a olhar você e aceitar Exatamente. numa organização que às vezes você é, entre aspas, obrigado a conviver com Uhum. o outro porque é o seu trabalho, porque você necessita. Como é que se encaixa, no ambiente não terapêutico, né? Uma terapia, sim, uma abordagem terapêutica. Como é que funciona, Indiara? É. Como é? E é por isso que eu nunca uso a constelação com esse viés terapêutico. Nunca uso. A constelação, para mim, é uma técnica de expansão do olhar, né? A minha professora, a Cornélia Bonenkamp, ela fala, ela nem chama de constelação, ela chama de visualização. Então, é a técnica de visualizar, para entender. Esse é o objetivo da constelação. A constelação nunca teve o objetivo de curar, nem de resolver nada, mesmo porque quem resolve seus problemas é a própria pessoa. Ela usa os recursos que facilitam esse processo de resolução. Mas buscar fora o que só você pode fazer é delegar e a gente não trabalha Então, com a a cura delegação. seria uma consequência, como a gente falou no início dos sistemas. A partir de uma constelação que foi feita na minha organização, ou num consultório, ou num grupo que eu fui buscar com esse objetivo, numa imersão e tal, eu tendo acesso àquelas informações, ou determinados comportamentos em mim podem ser memórias ativadas, compreensões, e aí algo no campo modifica. Eu tenho um efeito terapêutico, mas não teria um objetivo terapêutico. E ainda diria um pouco mais. Ninguém emagrece porque foi numa consulta no nutricionista. A constelação não é a consulta. É preciso que você faça algo. Você implemente ações a partir das informações que você obteve na constelação. A constelação vai lhe dar o diagnóstico que a gente falou logo no início da nossa fala. Ela vai dizer o que é que está acontecendo. Por exemplo, numa empresa, o CEO me chama dizendo que não consegue vender. Tem um produto maravilhoso e não vende. Então, a gente vai posicionar, né, os elementos. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Eu trouxe até os meus meninos, que eles sempre estão comigo. Aqui é um bom exemplo. Para você que está ouvindo esse podcast, você pode também acompanhar diretamente do YouTube, caso você queira ver o vídeo, que a Indiara, ela está mostrando aqui para a gente uma constelação com bonequinhos. Está, assim, dispondo para a gente, está fazendo aqui uma representação bem singela, assim, né, e ilustrativa do que seria um movimento que você usa num bipessoal, né? No consultório com pessoas, pode se utilizar online também, né? Se trabalhar uma constelação à distância, utilizando bonequinhos, vários bonequinhos de tom de pele, vestimentas, idades, carinhas, né? Gênero diferenciados. Ela vai dar um exemplo para a gente com esses bonequinhos. Isso. Numa organização, por exemplo, aqui é o cliente, aqui é o produto que a empresa oferece ao mercado. E aqui é o dono da empresa, o fundador. Quando ele posiciona isso aqui, e a gente mostra para ele esse cenário que ele mesmo montou, eu pergunto para ele o que é que ele vê quando olha para essa imagem. Ele olha para o produto e o produto olha para ele. Ninguém olha para o cliente. O produto é muito mais para satisfazer o ego do dono ou as necessidades do dono, suprir as necessidades do dono. Um produto que é a cara do dono, perfeito para o dono, mas que não considera a necessidade do cliente. Quando o CEO, quando o gestor, quando o empresário, ele percebe essa dinâmica, pronto, a gente tem um diagnóstico. O produto não está atendendo a necessidade do cliente. Isso que a constelação faz. A constelação não vai resolver o problema de vendas dele, mas a constelação vai dizer para ele, você precisa trabalhar o seu produto para que seu produto possa se conectar com o cliente. E o cliente, pela vez dele, se conectar com o produto. Então, enquanto esse produto ele se conecta com o dono, mas tem conexão zero com o cliente, como que isso vai fluir? Então, é sobre isso. Eu não levo para ele uma solução, eu levo para ele informações preciosíssimas. Que ele que trouxe do seu próprio inconsciente, que já percebeu. Da dinâmica, porque o campo ele está ali se comunicando e gritando o tempo inteiro.
Então, quando ele vai conectar, ele conecta a partir da vibração desse campo, da organização, como as coisas estão funcionando lá. Então, à medida que ele conecta com essa vibração e posiciona desse jeitinho, ele se dá conta de, opa, ninguém está olhando para o cliente. O produto olha para mim, eu olho para o produto. Tem alguma coisa que não está bem aqui. E aí ele vai implementar ações para rever o produto e uma pesquisa com o cliente. Ele vai olhar para o cliente agora, porque nem ele olha para o cliente, ele olha para o produto. Então, agora ele vai olhar para o cliente, ele vai saber do cliente o que o cliente quer, ele vai fazer uma pesquisa de campo, ele vai identificar as necessidades do cliente para adaptar o produto a esse cliente. E agora ele vem. Ou até mudar o caminho, né? Porque de repente você fala, poxa, esse produto aqui talvez eu criei porque para mim, porque eu achava, mas não há uma demanda, não há um, né? Exatamente. Então, agora, se ele não fizer algo com relação a isso, vai continuar igual. Porque a constelação não vai mudar isso. A constelação traz informação, mas o que ele vai fazer com essa informação é que vai determinar os resultados. Então, na empresa, se eu já não uso com a constelação como uma terapia, porque eu acredito que a terapia, como qualquer terapia, psicoterapia, como quimioterapia, como fisioterapia, é um processo até você chegar no estado desejado. A constelação não, é algo pontual, em uma sessão, pronto, opa, já tive a informação aqui, acabou. O que você vai fazer com essa informação é que vai determinar o resultado que você obterá no final, lá na ponta, entende? Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta que eu tenho para você, Diário. Enquanto você foi fazendo a composição, eu fiquei pensando, porque existem, dentro de uma clássica sessão de constelação, existem alguns papéis, né? O representante, aquelas pessoas são convidadas a compor aquela cena que a pessoa que está sendo constelada, o cliente, ele monta essa cena. Sim. Então seria, e eu estou vendo que você usando os bonequinhos, eu já tinha visto isso também em outras situações, aqui também tem a caixa de areia, a gente trabalha também com a caixa de areia, com os símbolos na caixa de areia e tal. Então são muitas possibilidades dentro do consultório bipessoal. Mas num grupo, se existe uma família inteira que está passando por um processo de terapia familiar, é possível constelar aquela família? Não há interferência assim de que vem à tona ali questões que não sejam um pouco manipulatórias, assim? É possível trabalhar uma família? Excelente, é possível. E se a gente está fazendo terapia em grupo e a família participa, né? Uma boa parte dessa família participa e vamos constelar. A gente seleciona alguém, a gente vai respeitar uma ordem, então a gente vai selecionar o mais velho ali. Ele vai ser o cliente principal, porque eu não posso entrevistar todos ao mesmo tempo. Então, a gente vai entrevistar uma pessoa e vai trabalhar em cima daquilo que aquela pessoa traz. Só que os membros da família que irão participar como elementos da constelação estão presentes. E aí eles entram como os representantes deles mesmos. E eles, aí no caso, aí vem aquela questão que eu te perguntei anteriormente da constelação às cegas. Eles sabem os papéis que eles estão representando? E eles sabem. Quando a constelação é em grupo familiar, a própria pessoa entra sabendo que é ela que está entrando E quais são os desafios de uma sessão assim? É incrível porque, às vezes, é isso que eu falo, depende muito da prática, da experiência do constelador, para observar aquilo, os movimentos inconscientes. Porque é claro que vem muito jogo consciente no trabalho desse. Eu sei que eu estou entrando como se fosse eu mesmo. Só que tem movimentos que não são possíveis serem forjados, que se manifestam ali na hora e que o próprio representante diz, opa, que é do campo, que ele entrou em um campo eletromagnético, pode ser um campo vibracional, um campo de quântico, se pode dizer assim. Exatamente. E que ali acontece a movimentação sem ele nem se dar conta, porque é um movimento inconsciente. E alguns profissionais, como eles talvez não estejam muito conscientes desse formato de trabalho, eles terminam deixando o cliente se movimentar de uma forma muito livre no campo, sem observar os movimentos inconscientes.
É um trabalho lindo quando é feito com a família, com a própria família. Eles se dão conta de muitas coisas, de muitos impulsos, né, que não são manifestados conscientemente. E, nossa, saem de lá com a outra perspectiva uns dos outros, dos papéis, das contribuições, e passam a se reconhecerem como igualmente importantes para aquilo ser do jeito que é. Sejam os conflitos, sejam as conquistas, sejam as maravilhas que acontecem naquele clã, mas todos são igualmente importantes. Qualquer um que saia daqui desse movimento, tudo seria diferente. Se tudo é como é, é graças a cada um que faz parte. E é por isso que a gente, né, a gente fomenta, a gente acredita, a gente se justifica na inclusão de todos se sentirem parte e todos se sentirem Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta, porque eu ficaria aqui com você muito tempo, e o tempo voa, e a gente vai criar outros episódios, outras oportunidades, né, de estender. Mas eu tenho uma pergunta que diz respeito, eu vejo como também formadora de terapeutas, formadora de terapeutas, que é uma abordagem, uma ferramenta de trabalho extraordinária. Em supervisão, estou em supervisão com os meus terapeutas em formação e treinamento, e sinalizo, você já fez o aprofundamento, que a gente tem uns aprofundamentos, que a gente tem até uma parceria, né? Já fez um aprofundamento, você tem a formação de constelação, você tem algum colega próximo que tenha, porque se o cliente aqui agora poderia se beneficiar muito de constelação. Mas eu percebo, às vezes, que tem desafios para os terapeutas empreenderem uma jornada de se tornar um constelador, e podem ter objeções. E aí podem resistir. Qual é a dificuldade que você acha que existe para que um terapeuta não abrace, dizer assim, mais terapeutas, né? Abracem uma formação em constelação familiar, sendo que é uma ferramenta tão maravilhosa e que está sendo difundida em outros meios, em outros espaços que não são os espaços terapêuticos. Sim. E eu tenho uma teoria para isso, eu tenho uma resposta muito pessoal para isso. Acho que toda celeuma em torno da prática faz com que as pessoas criem um pouco de receio, resistência. Acho que a gente tem um trabalho muito minucioso para fazer, e por isso que o máximo que eu peço para as minhas alunas é que respeitem a constelação, para a gente poder contribuir com a clareza e com a informação boa sobre a prática, porque eu sinto isso, né? Eu formo uma turma por ano, e eu vejo que muito da resistência passa por isso, pelo que fizeram com o coaching, por exemplo, né? O coaching hoje, Deus, se banalizou demais, mas nos Estados Unidos é uma ferramenta altamente valorizada, respeitada. Até em São Paulo, eu não tenho clientes na Bahia de coaching, mas eu tenho clientes em São Paulo. As empresas em São Paulo me buscam muito. E eu não consigo trabalhar aqui na Bahia com coaching. Então, o que houve foi uma banalização de uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou coach também, porque é incrível toda a metodologia do coaching. E a constelação também, por conta da não regulamentação da profissão, termina aqui muitos cursos com pouca substância, né? Por isso que a gente preparou uma formação com muita potência. Nós somos certificados pelo Metafórum, que é a maior certificadora do pensamento sistêmico do mundo, com sede na Alemanha. Foi um processo árduo conseguir essa certificação. Eu tive que fazer muita assistência lá, tive que viajar muito para São Paulo para ser assistente dos professores de lá. Metade dos nossos professores, metade não, todos os nossos professores, se não são professores, são alunos do Metafórum, só o Léo Costa, que não é, mas dos nossos 6 professores, só o Léo, que não é da nossa formação, os outros todos são ou alunos, ou assistentes, ou professores do Metafórum, que é o que valida e que garante a qualidade da formação. Então, as pessoas são receosas por isso, porque tem medo de fazer investimento, porque não é uma formação barata, não é
e tenha muito cuidado com as baratas, né? Não é uma formação barata, mas é uma formação acessível, é uma formação que, se você quiser, você faz, mas a Que gente precisa não estar abre disponível também a passar pelo processo, né? Porque exatamente. são formações, não dá só para você aprender, A gente não ensina a técnica, não, você a passa gente pelo processo, vivencia o vivencia. processo, a gente vivencia, é totalmente vivencial e prático. Então, Carla, eu acho que uma das principais objeções é essa. Hum. Um receio de fazer o investimento e esse investimento. Ai, será que esse negócio não é só uma coisa muito mágica, um E modismo e aí, tal? depois eu vou jogar meu investimento fora. Acho que as chances de você perder seu investimento é menos mil. Porque só para a sua vida, só para a forma como você vive a sua vida, por isso que até que eu trouxe meu óculosinho. Porque quando a gente nasce, é lógico, é óbvio que os nossos pais colocam os óculos deles na gente. Indiara está aqui com os óculosinhos, você que está ouvindo, você precisaria ver essa cena, quando ela trouxe um par de óculos aqui de estrelas, né? Lógico São as lentes que a gente aprende a colocar, que não são os nossos são os olhos. pais que colocam os óculos deles na gente. Óbvio, é o papel deles mostrar pra gente o mundo. Só que eles põem os óculos deles, que foram Com muito amor, né? Para graduados. proteger a gente até. Claro. E foram graduados num outro contexto, num outro panorama econômico, político, Tecnológico. com outros valores, com outras gerações tecnológicos, com uma outra geração, com outros costumes. E a gente segue com esses óculos que são dos nossos pais. Até que a constelação vem e diz assim: mãe, pai, muito importantes esses óculos, foram fundamentais para a minha formação, foram muito importantes para eu estar aqui agora e ser quem eu sou, mas esses óculos são seus. E eu não desonro vocês com isso, e nem sou melhor do que vocês por isso. Pelo contrário, honro e agradeço. Mas esses são os meus óculos. Esse é o óculos certo, perfeito para mim. E é isso que a constelação faz. E como que você vai perder um investimento desse quando você passa a olhar a vida de uma forma muito, muito mais congruente, mais leve, mais equilibrada, mais inclusiva, mais respeitosa? Isso não tem preço. Muito bom, Indiara. Eu, como, assim, nessa área já no Ômega, você sabe que a gente completou esse ano 26 anos, né? Ainda isso. Fazendo esse trabalho na formação, gente entrevistando pessoas todos os dias e muita gente, muitos colegas. Super recomendo para as pessoas que querem aprofundar, ampliar suas possibilidades de intervenção na área terapêutica e em outras áreas. É uma abordagem excepcional, singular, de expansão, né, da visão de si mesmo, da percepção, de transformação. Eu tenho ouvido e visto transformações e depoimentos fantásticos. Não se trata de pílula mágica, gente. E isso a gente precisa começar a abrir mão, a olhar de uma, desconstruir um pouco essa questão do imediatismo da gente. Isso aqui soluciona tudo, vou tomar isso aqui, vou viver isso. Não, porque eu gasto pouco tempo e energia, pago por uma sessão e acho que meus problemas e as minhas questões são resolvidas. Não, mas é uma ponte muito singular, muito especial para alcançar um estado de maior bem-estar, né? De maior harmonia nas suas relações, uma compreensão mais compassiva de si mesmo, dos seus processos, dos seus queridos, seus entes queridos. Indiara, minha querida, Né? Isso não tem preço. eu quero te agradecer, né, por esse momento tão rico, e rico mesmo, assim, de conhecimento, de informação, e você, Indiara, veio aqui, pegou o seu carro, veio conversar com a gente, veio construir, participar desse movimento do Ômega Agora, né, de Muita alegria. utilidade pública, que esse é um serviço de utilidade pública. Eu aproveito também para dizer para você que tem o seu conhecimento, você que é um profissional, que tem um saber, uma sabedoria e que quer transformar isso em um serviço de utilidade pública, entre em contato com a gente para criarmos um espaço para que outras pessoas conheçam. Nós estamos falando que aqui a gente está tecendo uma
somos tecelões, né? A gente está buscando pontos de luz para criar aí uma rede do bem, no mundo que tanto necessita de bem, de paz, de não violência, né? De amor, de compaixão, de transformação, de sabedoria. E isso é lindo, e poder fazer parte disso é muito lindo, muito gratificante. Sou muito feliz por poder contribuir de alguma forma com essa rede e dizer que eu estou sempre à disposição. E qual é o seu Instagram para que as pessoas... A gente vai colocar aqui também, você vai estar aqui vendo no YouTube, vai estar vendo no Spotify, no Instagram, no Facebook, alguns talvez extratos ou o completo dessa entrevista. Mas você pode, para conhecer melhor o trabalho do Ômega, você tem o site do Ômega, tem todos os instrumentos, mas da Indiara e de todo o trabalho que ela faz como consteladora e facilitadora, como as pessoas podem te encontrar, Indiara? Instagram é @Indiara Worktrend, WORKTREND _oficial. Indiara Worktrend _oficial. Eu tive que mudar agora meu Instagram, eu tinha 3.000 seguidores, que foram conquistados com muito esforço, carinho, né? muito carinho. E eu fui invadida por perfis indianos, e aí eu tive que trocar, mas eu estou recuperando essas estrelas para a nossa constelação se formar novamente. Muito bom, muito bom. Muito Então, a gente vai estar colocando essas informações aqui. Você encontra a Indiara também lá no site da gente, porque ela é uma parceira, uma das formações em constelação que a gente recomenda, que a gente foi, assim, triando, e é um trabalho bastante sério. E ficamos por aqui, grata pela sua participação também, e espalhe essa informação, deixe ela chegar e seja generoso nesse compartilhar e coloque seu comentário, fala o que você achou, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui de conteúdo de utilidade pública nessa área do autoconhecimento, das terapias, desenvolvimento pessoal. Se inscreva no canal, que é muito importante. Esse algoritmo, ele precisa entender o que acontece. Só quando a gente curte, quando a gente coloca um comentário, quando a gente se inscreve, quando a gente ativa as notificações, a gente está dizendo para o algoritmo, está dizendo, olha, isso é bom, eu gostei, isso precisa espalhar. Então, você permite que ele entenda e espalhe essa informação para outras pessoas, como também traga para você esse tipo de informação de qualidade. Perfeito. Até breve e a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Parabéns. Que linda, não foi? Muito bom, muito grata, muito rico mesmo o momento. Aprendi um monte de coisa. Foi